Quando eu era pequena, eu sempre gostei de dançar. Eu não podia ouvir uma lata batendo. Minha mãe dizia que eu não podia ouvir. É só uma expressão, né? Não podia ver uma lata batendo que eu já tava dançando. E sempre gostei mesmo, muito minha paixão. Conforme eu ia crescendo, eu sempre ia gostando de dançar. Eu ficava olhando aquelas mulheres dançando na televisão, ficava querendo imitar. Nossa, a família toda dizia, essa menina vai ser dançarina e tal, né? Quando eu entrei pro ensino médio, eu fui pra uma escola nova. Porque eu morava numa cidade que não tinha escola do primeiro até o terceiro ano, só tinha ensino fundamental. Então fui estudar numa escola nova. Chegando lá, gente, eu fiquei encantada porque tinha grupos de dança. E a dança que predominava, que todo mundo gostava, todo mundo falava, a dança do momento era a swingueira, a tal da swingueira. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas na minha época, gente, na escola, meu Deus do céu, não tinha quem não dançasse swingueira. E tinha vários, se não me engano, tinha uns 4 grupos de swingueira. Só que o melhor só era um, né? Eu esqueci o nome agora, eu não me lembro o nome do grupo, gente, que eu cheguei até a fazer parte, né? Então, eu, assim que cheguei, me apaixonei pela dança e entrei logo nesse grupo, que era o melhor. Então, eu entrei pra esse grupo. E comecei a dançar, me apaixonei e tal. E sempre que tinha apresentação na escola, a gente tinha que mostrar a coreografia para os professores e para os diretores antes de começar a apresentar em qualquer lugar. Nossa, eles eram muito exigentes. Swingueira tinha uns passos assim, um pouco, sabe, que eles achavam um pouquinho imoral, descarado. E a gente tinha que apresentar para eles. Se eles achassem que aquela coreografia estava inapropriada, eles mandavam a gente refazer tudo. Então lá vai a gente tentar criar, né, o que estava mais à frente do grupo, tentar criar novos passos que não, né, que fosse menos inapropriado e tal, né? E tinha um casal de namorados nesse grupo que eu participava, que, nossa, era entre idas e vindas. Um dia eles estavam bem, outro dia não tava. Um dia terminava, outro dia voltava. Nossa, era uma loucura, um vai e volta danado. Ele se chamava Lucas e era Larissa. E, gente, eu tinha uma quedinha muito grande pelo Lucas. Eu não conseguia parar de olhar pro Lucas. Eu disfarçava, não deixava ninguém perceber. Mas eu não conseguia parar de olhar pra ele. Eu tinha uma quedinha muito grande por ele. E eu e a Larissa, a gente não se falava, mas a gente também não era inimiga. A gente, pronto, se cumprimentava normal, mas a gente não conversava, a gente não era amiga. E eu, às vezes, assim, ficava com muita raiva, gente, porque um dia eles estavam bem, outro dia não tava. E eu queria me achegar pro Lucas quando no dia que eles não estavam bem, mas depois eu pensava, ai não, mas amanhã eles vão voltar de novo, então não adianta, quem vai se prejudicar sou eu. Então eu evitava muito conversar com ele por conta disso, né? E eu sempre nos ensaios que eu via ele, eu ficava babando, nossa, eu ficava admirando, eu amava ver ele dançar, ele dançava super bem, gente, era um dos principais. E um dia o professor chegou pra gente e disse que nosso grupo, que tinha 4 grupos de swingueira na escola, mas o nosso grupo foi convidado para participar. Era como se fosse uma competição de swingueira que ia ter uma escola que ficava 2 horas de distância da nossa. E, nossa, a gente ficou feliz demais por participar disso. A gente ficou muito empolgado. A gente começou a ensaiar pesado, sabe? Quando acabava as aulas, a gente ia correndo pra quadra ensaiar. E a gente ficava, olha, até 9 horas da noite ensaiando. Nossos pais tinham que ir buscar a gente, porque a gente ficava muito tempo lá se dedicando mesmo a isso. E os professores ficavam sempre perto da gente, monitorando, olhando os passos, a coreografia e tal, né? Aí, gente, passados uns dias que a gente tava ensaiando, o Lucas, pela primeira vez, veio conversar comigo. Nossa, meu coração só faltou sair pela boca. Nesse dia ele tava brigado com a Larissa. Mas aí ele veio conversar comigo, a gente conversou muita coisa, super de boa, assim, na amizade mesmo. E no outro dia, ele e a Larissa já estavam bem. Só que ele não parou de conversar comigo. Ele continuou me cumprimentando, continuou falando comigo. E a Larissa não tinha ciúme. Pelo menos ela não mostrava que estava com ciúmes. Ela me cumprimentava também e tal, só não conversava comigo. E não mostrava, em nenhum momento mostrou ciúmes, ok. E eu, gente, já tava toda apaixonadinha pelo Lucas. Aí ele vem conversar comigo, vem falar comigo, e aí eu fico mais boba ainda, né? Aí tá certo, chegou o dia da apresentação.
A gente tava linda, todas as meninas lindas, cabelo bem feito, toda maquiada, cheia de brilho naquela época. A gente metia brilho no corpo todo, no pescoço, nos braços. Ainda me lembro. Aí todo mundo foi de ônibus. O ônibus lotado, gente, só foi um ônibus nesse dia, o ônibus da escola. Inclusive, o ônibus lotado. E na correria, naquele tumulto, a gente tava até atrasada, né? Porque a gente demorou muito pra se arrumar naquela correria. A gente correu pra dentro do ônibus e todo mundo sentou separado. Tinha uns grupinhos que gostavam de ficar naquela panelinha. E o Lucas acabou sentando do meu lado. Não sentou perto da namorada. E nisso, gente, 2 horas de distância, a escola que a gente ia apresentar. 2 horas de distância. A gente, nossa, foi conversando demais. Só que teve um momento que a gente conversando e tal, a gente ficou sem assunto. E do nada, a gente parou assim um pro outro, dentro do ônibus, gente, isso. E ficou assim, olhando pra cara do outro. Gente, literalmente, um olhando pra cara do outro, como se tivéssemos encarando, na verdade, a gente ficou se encarando. Tinha uns rapazes atrás da gente que percebeu que a gente tava um olhando pra cara do outro em silêncio. E um dos rapazes botou a cabeça por cima da poltrona e gritou: beija logo, cara, deixa de frescura. E nisso as 2 meninas que estavam do nosso lado, na cadeira, sentada, olhou assim e uma delas gritou: olha só, Larissa, a Alexandra tá beijando teu namorado. E nisso, a Alexandra, que tava lá na ponta, lá na frente do ônibus sentada, veio correndo, gente. E nisso, saiu me puxando pelo cabelo pra sair do lado dele, pra me tirar do lado dele, me puxando. E nisso, os professores vêm pra cima pra tentar separar a gente. Porque eu também comecei a me defender, que eu não ia deixar ela ali puxar meu cabelo daquela forma. Comecei a me defender, os professores foi separar a gente. E os outros alunos, sabe, como, não sei se na escola de vocês tinha isso, gente, mas pense um pouco a gostar de briga. Menino, o povo começou a gritar: briga, briga, gritando, mandando ninguém mexer na gente, deixar a gente brigar. Aí os professores começaram a gritar, mandando todo mundo parar com aquela confusão, porque se não parasse o ônibus ia parar ali agora, no meio do caminho, a gente ia dar meia volta e ia voltar pra escola, que ninguém mais ia apresentar. Quando os professores falaram isso, que ninguém mais ia apresentar, todo mundo devagarzinho começou a se aquietar. E ela não queria me soltar. Gente, foi uma luta pra ela soltar o meu cabelo. Uma luta. E até que, enfim, os professores conseguiram separar a gente. Trocaram eu e o Lucas de lugar. Uma professora ficou do meu lado e o Lucas ficou no lugar da professora que ficou comigo. E eu fui o caminho todinho, gente, chorando. Chorando muito, porque a gente não tava se beijando. A gente tava se encarando assim, não sei, de uma hora pra outra a gente começou a se encarar. Mas a gente não tava se beijando. A gente não chegou a se beijar. Não chegou. É claro que eu confesso que se não tivessem atrapalhado, a gente tinha chegado assim a se beijar, porque foi muito estranho aquilo. Do nada, assim, a gente começar a se encarar, mas a gente não chegou a se beijar. E eu fui o caminho todinho chorando, e a professora me acalmando e tal, né? Quando a gente chegou lá na escola, os professores chamou eu, a Larissa e o Lucas de canto e falou que a gente não ia se apresentar por causa do nosso mau comportamento. Eu achei isso injusto na hora, porque todo mundo se comportou mal, não foi só a gente, todo mundo ficou gritando, torcendo pela briga e não querendo que os professores se separassem. Então o mais certo era voltarmos pra escola e não apresentar. Só que eu não tava nem aí, eu também tava toda destruída, já minha maquiagem tava toda derretida já. Meu cabelo tava todo bagunçado. A Larissa ficou com ódio da minha cara. E o Lucas nem sequer falou nada comigo, gente. O Lucas ficou tentando convencer a Larissa de que não tinha me beijado, de que não era aquilo que tinha acontecido. A apresentação acabou, a gente voltou pra casa. No outro dia, a escola não se falava em mais nada, além da confusão que teve, além da briga que teve. Lembrando que o nosso grupo não ganhou a competição de swingueira. E só falavam na nossa briga. Eu saí do grupo de swingueira, não quis mais participar de nenhum grupo, lá da escola. E o Lucas nunca mais falou comigo. Nunca mais, e continuou com a Larissa. Eles dois continuaram juntos. A Larissa com ranço da minha cara, não podia me ver, que só tava uma piadinha na escola. E eu também não ficava por baixo. Eu ia pra cima mesmo, implicava com ela, peitava mesmo ela, sabe? E foi isso que me fez não ser vítima dela, né? Porque a bicha era nojentinha toda.
E, gente, hoje já faz muitos anos desse acontecimento, eu já tenho 26 anos. E resolvi contar essa história, gente, porque eu aprendi uma lição muito grande disso. Hoje, quando eu me lembro, eu dou risada, sabe? Eu dou risada demais disso, porque eu aprendi, gente, a nunca mais cobiçar namorado dos outros. Depois disso, nunca mais eu olhei com intenção nenhuma pra namorado de ninguém. E hoje eu dou risada porque é uma história que hoje, quando eu lembro de tudo, eu acho graça. Tenho 26 anos, hoje eu não danço mais nada. Gente, eu não danço mais nada, eu desaprendi até a dançar. Não sei nem pra onde vai mais, nem, nada, não gosto. Eu não gosto nem mais de dançar, não gosto. E é isso, gente, a minha história maluca. Então, amores, o que vocês acharam dessa história? Mais história real enviada por um inscrita. Se você também tiver a sua história, manda pelo e-mail, gente. Manda pelo e-mail, que lá você manda completo. fanineres@outlook.pt. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês mandar, tá? Não fica de fora. Manda uma história engraçada, uma história triste, de superação. Pode ser qualquer história, mas lembrando, gente, histórias... Vocês têm consciência, né? Que aqui no canal eu não posso contar histórias que vá contra as diretrizes do YouTube, tá bom? Então, mas de todo jeito, pode mandar que eu analiso. E se tiver de boa, eu conto aqui no canal, tá bom? Se você gostou dessa história, deixe seu comentário aqui embaixo. O que é que vocês acharam dessa história? Já aconteceu algo parecido com você? Comenta aqui embaixo. Se você for novo e caiu aqui de paraquedas, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho da notificação na opção todos, para não perder nenhuma história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!